Fala, meu caro aluno, tudo bem? Professor Luiz Jorge aqui mais uma vez, para a gente falar sobre um assunto que é muito importante: equação do primeiro grau. Então, esse assunto, ele costuma cair basicamente em qualquer prova de nível fundamental. Então, é importante que você tenha em mente que é algo que você precisa dominar, certo? E que você vai continuar utilizando, principalmente se você for para a área de exatas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu sempre faço é colocar um exemplo antes de dar as definições. Então, bora fazer um exemplo simples aqui, ó. Primeiro exemplo é o seguinte: você tem um número que eu vou somar com 5 que dá 10. Que número é esse? Então, vamos dizer que você não sabe, vai pensar, então, que número que eu vou somar com 5 que dá 10? Então, você responde lá: 5 mais 5 é 10. Logo, n é igual a 5. Ok? Muito bem. Então, bora pensar em outro exemplo aqui, ó. Exemplo mais elaborado. Exemplo 2. Que número que eu vou multiplicar por 2 e dá 20? Hein? Eu pego um número, multiplico por 2 e ele me dá um resultado 20. Então, aqui eu quero esse número, um valor que eu não sei. E qual é esse número? E aí você pensa um pouquinho e vai descobrir que se você multiplicar o 10 por 2 vai te dar 20, beleza? Então, você tem lá o n sendo igual a 10, certo? Muito bem. Então, você tem duas respostas para um questionamento bem parecido, ok? Você obteve dois números que são respostas para uma sentença matemática, ou seja, você tem uma afirmação que tem uma igualdade aqui. Você tem uma igualdade e você precisa de uma resposta para isso. Você tem, todas as vezes, quando você está diante de uma pergunta como essa, você tem uma equação no primeiro grau. Então, o que que eu posso te falar? Que toda expressão, vou colocar dessa forma: ax mais b igual a c, que é a forma geral de uma equação do primeiro grau, é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. E o que que é essa incógnita? Incógnita é esse termo desconhecido, é o valor que você quer determinar. Então, quando você tem um termo desconhecido apenas, para esse polinômio, que a gente ainda não falou de polinômio, mas esse polinômio é de grau 1, certo? Eu, eu vou precisar resolver uma equação dessa, porque toda essa equação possui o que a gente chama de raízes.
ela vai possuir raízes, e ela vai possuir o que a gente chama de conjunto universo, tá? Deixa só eu apagar esse S aqui, porque eu tenho uma equação do primeiro grau, só tenho uma raiz, tá bom? E dependendo do conjunto universo que ela esteja definida, ela pode ou não ter, né? Então, para que ela tenha raiz na maior parte das vezes, você vai precisar fazer o quê? Definir um conjunto universo é onde essa equação pode ser resolvida para ela realmente ter um conjunto, para ela realmente ter uma raiz, perdão. Então, observe aqui, ó. Você vai ter, vou colocar exemplo 3. Vou colocar aqui, seja U igual ao conjunto dos naturais, determine. Você vai determinar x mais 5 igual a 10, que é um mesmo exemplo anterior, né? Que a gente colocou. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer um x mais 5, lembrando que aí você vai tirar de cada lado 5, e aí você vai ter a sua resposta. X é igual, aqui vai dar 0, 10 tirar 5 é 5. Professor, eu não posso fazer apenas jogar esse termo para o outro lado, só tirar 5 e dar a mesma resposta. Na prática é o que acontece. Mas como eu sempre digo, faça o que é correto. Aprenda que o procedimento correto é este, ó. Você não vai aparecer com nenhum elemento estranho em uma igualdade, porque o que você faz de um lado, você precisa fazer do outro. Nem na teoria, isso está correto, tá bom? Por quê? Porque você está fazendo um processo que é mais fácil de você resolver, tá bom? E aí você tem que 5 é um número natural? Sim, então tá correto, tá bom? Então, na prática, você vai fazer assim. Na teoria, você sabe que você não vai aparecer com nenhum elemento estranho ali. Deixa eu ver aqui. Exemplo 04. Vou colocar esse exemplo aqui, ainda nos naturais. Determine. Determine o quê? T mais 3 igual a 10. Você já sabe resolver isso, né? Eu vou colocar aqui 2. Vai ficar mais interessante para dar o que eu quero. Então, você tem 2t mais 3 igual a 10. Que número que eu vou multiplicar por 2, vou somar com 3 que dá 10? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, a gente vai jogar esse 3 para o outro lado. Você já sabe o que acontece, que você vai somar o simétrico de 3 dos dois lados, mas você vai fazer isso aqui, ó. 2t igual a 10 menos 3, certo? 2t é igual a 7. E aí você divide os dois lados por 2, ó. Tem esse número que está na frente da letra? Você vai dividir os dois
membros por ele. Então, aí, ó, você tem 2 dividido por 2 vai dar um, tá bom? Tá? Tem gente que fala que corta, não corta nada, tá bom? Um elemento neutro, vai multiplicar aqui. Eu tenho um t, certo? E 7 sobre 2. Então, você vai escrever que t é igual a 7 sobre 2. Você vai lá e diz que isso daqui está correto, que a solução é essa aqui e a solução fica sendo essa, certo? Errado, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, o conjunto que foi nos passado foi esse. A solução, ela tem que ser um número natural. Então, se é um número natural, eu não posso ter uma fração. Quanto equivale t sobre 2? T sobre 2 é 7 sobre 2, perdão, é o quê? É 3,5. 3,5 é um número racional, certo? Então, qual é a solução dessa equação? A solução dessa equação é o conjunto vazio, tá bom? Não tem, não existe. Por quê? Porque o problema me falou que quando eu resolvesse isso, tem que dar um número natural, e não deu. Acontece com frequência? Acontece, mas não com aquela frequência, né? Por exemplo, você vai fazer uma prova de um concurso, etc. O que que vai acontecer? Pode acontecer isso, né, de não ter solução, mas em geral tem respostas, problemas, tá bom? Às vezes, prova de concurso de professor, concurso de docente e provas, por exemplo, de escolas militares, eles fazem geralmente essa maldade, mas, em geral, toda equação vai ter uma solução, ok? Então, vamos em frente aqui. Isso era para mostrar que, às vezes, você tem um domínio e se você encontra uma resposta, não necessariamente significa que essa resposta é o que o problema pede. Às vezes você pode não ter uma solução dentro do conjunto que foi dado, tá bom? Então essa raiz que você encontrou, ela não é a resposta do problema. A resposta do problema é que a solução para esse conjunto ela é o conjunto vazio, porque não existe dentro dos naturais, tá bom? Então vamos aqui para mais um exemplo. Então, bora passar mais um exemplo aqui. A gente está no exemplo 5, né? É só voltar para confirmar. É exemplo 5. Então, observa aí, ó. Exemplo 5. Então, eu vou dizer que o universo agora vai ser o conjunto dos números racionais, tá bom? E eu vou resolver essa equação aqui, ó. 2t mais 3 igual a 8. Bora botar 8 aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, você vai sempre deixar letras de um lado, tá bom? Vou colocar aqui, lembre. Você vai deixar sempre letras incógnitas do jeito que você queira. Vou marcar esse sempre aqui com outra cor, tá? Sempre. Opa, foi demais. Sempre do mesmo lado e os números do outro lado.
ok? Não esqueça isso. Para resolver uma equação, sempre isola, ou seja, o que que é isolar? Você vai deixar a incógnita, essa letra, opa, caindo as coisas, sempre de um lado da equação, tá bom? Então, aqui, ó, lembra que você tem, e só para a gente fixar ideias, aqui, ó, você tem a equação ax mais b igual a um número lá qualquer, você vai ter sempre isso aqui, ó, o primeiro membro e esse lado aqui, depois da igualdade, é o segundo membro. Toda igualdade vai ter, toda equação, perdão, vai ter essas duas partes. Então, você sempre vai colocar as letras para um lado e os números para o outro. A gente vai fazer mais exemplos para ficar mais cristalino para você, mas observe sempre isso, tá bom? Então, olha aqui, ó. Você vai ter, vou repetir aqui o 2t mais 3 igual a 8. Se as letras vão ficar só de um lado, os números vão para o outro. Então, eu só tenho esse t aqui. Então, eu vou deixar ele desse lado. E o número eu vou passar para o outro. O 8 já estava. O 3, que estava positivo, vem com sinal trocado. Tá bom? Isso você já sabe. Já sabe o porquê, né? Agora, bora só exercitar isso aí. Então, você vai ter 2t igual 8 menos 3 é 5. Tá bom? E aí, o que que você faz? Você vai o quê? Dividir todo mundo por 2, ou seja, na prática, o que que tu já faz? Você vai dizer que esse 2 que está multiplicando vai passar, isso mesmo, dividindo. Então, você tem lá, ó, 5 dividido para 2, ok? Então, a resposta, a solução para o seu problema é 5 sobre 2. Você também pode escrever essa solução na forma de um número racional, que é o nosso conjunto ali é racional também, que é uma fração, você pode botar na forma unitária aqui, ó. 5 sobre 2 é 2,5, tá? Então, você pode colocar dessa forma também, ok? Muito bem. Então, observe aí que isso não é um bicho de sete cabeças, tá? É uma questão de você apenas exercitar. Então, vamos lá para o exemplo 6. Exemplo 6, eu ainda vou estar no conjunto dos racionais, tá bom? Mas agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer 3t mais 5 é igual a 2t mais 7, por exemplo. E agora, professor, eu não sei fazer porque eu tenho o quê? Eu tenho letras neste membro e letras neste membro. Como é que eu vou fazer? Observe, você tem letras dos dois lados, ok? Então, a primeira pergunta que você vai fazer, quem é maior? Quem é maior? 3 ou 2? Então, o que que vai acontecer? Você vai lá e vai responder que é o 3, tá certo? Beleza, então é o seguinte, você respondeu que 3 é maior do que 2, ok? Muito bem. Então, observe aí que se o 3 é maior do que 2, ele vai atrair quem é menor para o lado que está o maior número, certo? Então, você vai fazer 3t. Aqui, ó, o 2 é positivo. Então, ele vem para cá com sinal invertido, 2t, certo? Igual, lembre, desse lado vai ficar só as letras.
certo? E do outro vai ficar os números. O 7 já estava, o 5, que é positivo, vai inverter o sinal. E agora você vai ter aqui, ó, todo mundo tem T. Então, o que que tu faz? Tu não faz conta com a letra, tu faz conta com um número aí na frente, tá bom? Então, você vai fazer 3 menos 2 e aqui 7 menos 5. 7 tirar 5 vai ser 2. 3 menos 2 vai ser 1, que multiplica T, igual a 2. Então, T vai ser 2. Beleza? Então, observe que à medida que vai passando o tempo, isso daí vai ficando repetitivo, tá bom? E aí você consegue resolver esse tipo de coisa bem rápido. Outra observação é que você não precisa colocar esse um aqui, mas você precisa saber que ele existe, tá bom? Então, cuidado, tem muitos alunos que erram, que às vezes tem apenas a letra lá sozinha, ela tá solta, a pessoa pega e cancela a letra por não pensar que ali tem um número. Sempre que você vê uma incógnita, uma letra, uma variável, etc., que ela tá sozinha, tem um na frente dela, ok? Bora fazer aqui o exemplo 7. Exemplo 7. Como é o exemplo 7? O exemplo 7 é o seguinte, ó, você vai ter 2 que multiplica x mais 1 é igual a 11, sabendo que o universo ainda é o conjunto dos números racionais. Então, vamos resolver isso aqui, lembrando o seguinte, a gente tem uma propriedade dentro da multiplicação que é chamada propriedade distributiva. Então, esse 2 multiplica o número que está na frente do x e multiplica este número, ok? Mas, professor, quem é esse número que está na frente dessa letra aí? Lembra do 1? Pois é. Na prática, tá só a incógnita lá, você coloca este número fora do lado dessa letra. 2 vezes 1, 2, igual a 11. Aí você vai fazer o quê? 2x igual a 11. Era 2 positivo, agora vai ficar 2 negativo. Então, você vai ter 2x igual 11, tira 2, são 9. Divide todo mundo por 2 naquele mesmo processo que você já sabe. 9 sobre 2 é a resposta que queremos. Certo? Muito bem. Então, vamos para mais um exemplo. Eu gosto sempre de fazer essas equações progressivas, porque isso fica cada vez mais repetitivo e aí a pessoa vê que não é uma coisa difícil. Então, vamos lá, por exemplo, 8, que é uma coisa que eu vou te preparar para fazer umas questões que eu vou mandar daqui a pouco. Tá bom? Então, vou fazer dos dois lados agora. 3 que multiplica 4x menos 1 mais 5 é igual a 2 que multiplica 3x mais 6. Ah, agora deu uma complicada. E agora, o que que a gente vai fazer? Você vai fazer os mesmos procedimentos, certo? Observe o seguinte, que você vai utilizar tudo que a gente já aprendeu para resolver essa equação. Só ajeitar isso aqui para ficar melhor agora. Então, mesma coisa, você vai utilizar tudo que você já fez até agora para isso. Então, o 3 multiplica o 4, o 3 multiplica o menos 1 neste lado, né? E nesse, 2 multiplica o 3 e 2 multiplica 6. Lembrando que você sempre vai multiplicar números, ok? Os números só multiplicam números. Quando a gente tiver mais para frente, você vai ver que letras só multiplicam com letras, ok? Muito bem.
3 vezes 4, você sabe que é 12. Tem que ter a tabuada no sangue, tá bom? 12x. Menos 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 5, não vou fazer nada com ele, então deixa ele aí. 2 vezes 3, 6. 6 o quê? 6x. Mais 2 vezes 6, 12. Ok. Muito bem agora. Então, deixa eu só arrumar aqui. 12x. 5 tira 3, você vai ficar com 2 ainda. E aqui você vai ter 6x mais 12. Mesma pergunta de agora a pouco. Quem é maior, 6 ou 12? O 12. Então, o 12 vai atrair quem é menor. Então, você vai ter 12x menos 6x, porque desse lado vai ficar só as letras. O 12, que é número, vai ficar deste lado que ele já estava. E este 2 aqui, ó, que era positivo, vai vir para este membro negativo, ok? 12 tira 6, vai ficar 6x, igual 12 menos 2 vai ser 10. Você vai dividir todo mundo por 6 e você vai ter 10 dividido por 6. Professor, eu preciso simplificar? Sim, tá? Todas as vezes que você tem números que são compostos, você precisa simplificar. Como esses dois números são pares, divida todo mundo por 2. Não precisa colocar esse 2 aí, eu coloco sempre para a gente saber o que a gente está fazendo. 10 dividido para 2 é 5, 6 dividido para 2 é 3, e essa é a nossa resposta. Ok? Muito bem. Então, beleza, eu já tenho um nível acima. Bora passar para outro tipo de equação aqui para você observar. Então, bora nesse exemplo. Exemplo 9. Exemplo 9. Vou começar bem básico para a gente entender. Eu tenho um número t dividido por 2 e esse número é igual, bora colocar aqui, 8. O universo ainda é um conjunto dos racionais. Tá bom? Então, que número que eu dividi por 2 que dá 8? Aí você diz 16, justamente, facinho, né? Então, bora testar. 16 dividido por 2 dá 8. Beleza. Então, t é igual a 16. Professor, posso testar? Pode, às vezes dá certo. Mas como é que eu faço essa equação aí sem testar? Então, veja lá, ó. Você vai fazer t sobre 2 é igual a 8. Essa aqui é fácil, porque você vai multiplicar os dois lados por 2, ó. Mas por que, professor, que eu tenho que multiplicar os dois lados? Porque você vai cancelar esse 2 de cima com esse de baixo, ok? E aí você tem t igual 8 vezes 2 e vai te dar o 16. Certo? O mesmo raciocínio você vai aplicar para as outras equações, que exijam frações de você. Então, vamos lá para o próximo exemplo. Exemplo 10. Exemplo 10. No exemplo 10 é uma variação desse. Eu vou colocar aí no t sobre 2 para ficar fácil. Depois eu te falo aí como é que a gente vai evoluir isso aí. Então, vou botar um 5 aqui, t sobre 5 mais 1 igual, bota aí 11, vou facilitar a tua vida. Olha aí, t sobre 5 mais 1 igual a 11. Professor, e agora? Mesmo esquema. Letras para um lado, já estou só com essa letra desse lado, números para o outro. Então, você vai ter 11. Aqui era 1. Ele vem para esse lado negativo. Então, você tem t sobre 5 é igual 11 tira 1, 10. Muito bem. E agora o que que tu vai fazer? Você vai multiplicar por 5 nos dois membros.
Professor, então significa que se eu tenho só uma fração, eu só tenho um número do denominador, eu vou pegar esse número e vou multiplicar nos dois membros? Exato, tá? Então, você vai pegar um 10 e vai multiplicar por 5. Porque aí, em um lado, você cancela e já sai a resposta, ok? Então, você vai ter t igual 10 vezes 5, 50. Lembre que você não está vendo, mas quem está aí, quem está na frente do 1 que você não está vendo, o 1, né? Então, t é igual a 50, ok? Não esqueça isso. T é igual a 50, meus amigos. Meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna, não esqueça isso, que isso é moleza, tá bom? Deixa eu colocar mais exemplo na tua tela aqui. Exemplo 11. Bora modificar um pouquinho. Deixa eu trocar a letra. S sobre 2 mais S sobre 3 é igual a 1. Que lindo. Professor, não sei fazer. Sabe? Por que que tu sabe? Porque a primeira coisa que você vai observar aqui, ó, que você tem uma soma de frações, né? Então, você vai ter 1 sobre 2 que multiplica S, mais 1 sobre 3 que multiplica S também. E isso dá 1. Vou colocar o universo aqui dos racionais, ok? Muito bem. Lembra que eu te falei que a gente não faz conta com a letra? É justamente isso, ó. Você vai ter 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 que multiplica S, que é igual a 1, tá bom? Então, é isso que acontece, tá? Então, deixa eu só vir para cá com esse exemplo. Você vai ter S sobre 2 mais S sobre 3 tem que dar 1. O que foi que eu te falei para fazer? Meio mais 1/3 que multiplica S, que dá 1. Muito bem. Tu sabe lá, das aulas de frações que a gente faz como aqui, multiplica embaixo os números, 2 vezes 3. E em cima, eu faço o quê? Eu multiplico invertido, ó. 3 vezes 1 e 2 vezes 1. Então, você vai ter 3. Aqui é uma adição, então é mais 2. Porque 3 vezes 1 é 3 e 2 vezes 1 é 2. Tudo isso que multiplica S tem que dar 1. Não fiz nada do outro lado, ok? Então, 2 com 3 é 5. 2 vezes 3, 6. 5 sextos de S igual a 1. E agora, professor, como é que eu faço isso? Lembra que eu te falei que se você só tem uma fração, você vai utilizar ela, multiplica ela nos dois lados? É justamente isso que você vai fazer. Então, você vai pegar 6, que multiplica 5 sextos de S igual a 6, e você multiplica 1 nos dois lados. O que que tu vai fazer? Você vai cancelar esse 6 de cima com esse 6 de baixo, ok? E aí você fica com 5S igual a 6, ok? Para finalizar, o que você já sabe, repete o procedimento. O 6 já estava, este 5 que está multiplicando, ele passa dividindo. Certo? Dúvida, deixa no comentário aí, tá bom? Sempre eu vou fazer assim, professor? Sempre você vai fazer desse jeito, tá bom?
Esse é exemplo 11. Bora para o exemplo 12. Exemplo 12. A gente está na parte mecânica da coisa. A gente ainda não está fazendo problema, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo 12. Bora dificultar um pouco mais aqui, ó. 2t sobre 7 mais t sobre 4 é igual a 5 mais 1 sobre t. 1 sobre t, perdão. T sobre, sei lá, bora botar 2 aqui para facilitar a vida. Então, a primeira coisa quando a gente trabalha com vários denominadores é você observar o seguinte: eu preciso tirar um MMC, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, MMC entre 2, 4 e 7 vai ser quem? Pela propriedade do MMC, você sabe que o 4 é múltiplo de 2. Então, MMC entre 4 e 2 é o 4. E, como o 7 é primo, basta você observar que eles são primos entre si e você vai ter que o MMC vai ser 4 vezes 7, que vai dar 28. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai fazer cada denominador desse aqui virar que número? Virar 28, tá bom? Então, vamos lá, eu vou repetir aqui. Então, você vai ter 2t sobre 7 mais t sobre 4 igual a 5 mais t sobre 2, ok? Então, vamos lá. 7. Que número que eu multiplico com 7 que dá 28? Tá respondido ali em cima, né? Então, você vai multiplicar em cima e embaixo por 4. O 4, para virar 28, você vai multiplicar por 7, em cima e embaixo, ok? Aqui, quando você não está vendo, mas só tem 1, que número que tu vai multiplicar com 1 que dá 28? O próprio 28. Então, é 28 em cima e embaixo, ó. Tá bom? Não esqueça isso. E para dar 28, quando tu multiplica por 2, tem que ser o 14. Tá bom? 14 vezes 2 é 28. Muito bem. Lembrando que você vai multiplicar apenas os números. Então, 2 vezes 4 vai ser 8t sobre 28. Mais, aqui tu não está vendo, mas é 1, tá? Então, 7 vezes 1 é 7t sobre 28, igual 28 vezes 5 é 140, né? Então, você vai ter 140 sobre 28, mais 14 vezes 1, 14t sobre 28. Beleza, gente. Então, o que você vai fazer? Todo mundo é 28? Então, você pode cancelar todo mundo aí. Então, você só se preocupa com a parte de cima. Então, você vai ter 8t mais 7t igual a 140 mais 14t. Ok? Então, muito bem. Então, você tem que 8 com 7, aqui é uma adição, né? Simples. Então, você vai ter 15t igual a 140 mais 14t. Lembra que eu te falei? Números de um lado, letras do outro. Então, você vai ter número desse lado e desse. Quem é maior, 15 ou 14? Aí você coloca 15. Então, 15 vai atrair o 14 para cá. Então, 15t menos 14t igual a 140. Beleza? 15 tira 14 vai dar 1t. Então, t vai ser igual a 140. Ok? Muito bem. Observa, gente, o seguinte: todas as vezes que você tiver equações que têm denominadores, você vai precisar realizar esse processo, tá bom?
Sempre, 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 tá? Você, infelizmente, vai precisar saber a tabuada, saber somar fração, saber subtrair, tá bom? Mas é um processo que ele é contínuo, você vai evoluindo cada vez mais, tá bom? Então, uma coisa que a gente não falou aqui foi na verificação, tá? Por quê? Porque a verificação, ela é importante sempre quando você não tem certeza, né, da sua solução. Então, não sei se isso está certo, aí você vai lá e vai testar. Para essa aula não ficar muito longa, eu sugiro a você que teste os valores e verifique se realmente vai bater. Porque o que é uma equação? Você, por exemplo, vai fazer uma verificação nessa equação aqui, ó, naquela S sobre 2 mais S sobre 3 é igual a 1. E aí você faz o quê? Você obteve lá a solução S igual a 6 sobre 5. Não foi isso? Deixa eu ver aqui, que eu não estou lembrado. 6 sobre 5, está correto. Ok? Então você vai fazer o quê? Você vai substituir aonde tem S, você vai colocar esse número. Então, bora lá. 6 quintos sobre 2 mais 6 quintos. Opa, vou fazer aqui. 6 quintos sobre 3. Lembrando que se tiver errado, tem que fazer de novo, tá bom? Então, observa, divisão de fração. Como é que eu faço na divisão de fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E observa que tu não está vendo, mas aqui tem que número? Olha ele aí de novo, 1. Então, quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Tá bom? Então, aqui é o mesmo procedimento, tá certo? Então, você vai ter 1 sobre 3 aqui, tá? Eu consigo dividir o 6 por 2, que vai dar exatamente 3 quintos, tá? E eu consigo dividir o 6 por 3, que vai me dar 2. Soma essas frações aí, os denominadores são iguais, no caso é 5, tá? Então, você vai ter 5, e soma os numeradores, 3 mais 2, isso é 5 sobre 5, que é 1. Tá bom? Então, isso está correto, ok? Ou seja, todas as vezes eu vou fazer a verificação se eu não tenho certeza da solução. Eu acho que isso aqui, alguma coisa está errada, não bateu. A verificação ela é extremamente importante. Mas, por exemplo, numa prova você tem certeza, você já treinou, você já fez muitas vezes, e aí você tem certeza do que você está fazendo, aí você pode é, eventualmente pular essa parte e já ir marcando, tá bom? Algumas vezes é importante você realmente fazer porque a gente não tem certeza, mas em outros que os casos são triviais, é importante, mas não é tão importante assim, tá bom? Então observa aí nessa aula, deixa eu te falar o que foi que a gente fez, um resuminho. Nessa aula, nós falamos sobre a equação do primeiro grau, fez uma apresentação, deixa eu só melhorar isso aqui. Equação do primeiro grau, tá? Nós resolvemos exercícios,
Opa, exercícios variados, tá? E sempre eu vou colocar aqui, lembre, números para um lado e letras, vou botar entre aspas, tá bom? Porque não é o nome correto, tá? Outra coisa, a gente fez equações fracionárias, então em equações fracionárias, você vai tirar um MMC, certo? Então, o resumo da nossa aula foi basicamente isso. Nós resolvemos exercícios com a gradação do mais fácil para o mais complexo, entre aspas, lembrando que a nossa aula, o foco foi na parte mecânica, tá bom? Como assim, professor, parte mecânica? A parte mecânica que eu estou te falando é a parte da conta, é a parte em que você vai fazer o quê? Você vai fazer a conta, você precisa estar ligado em como você vai proceder quando você chega na conta, quando você chega nessa parte em que você precisa calcular, né? Quando cai uma fração, quando você tem a equação já armada. Na próxima aula, nas próximas aulas que vão vir, nós vamos resolver os problemas. Aí sim, você vai ter um enredo, você vai ter um problema, você vai ter um exercício que ele não é direto, ele não está lá, ó, resolva essa equação. Não, você vai ter um problema para resolver, certo? Em que você vai ter lá vários enunciados que vão te dar o passo a passo para você montar a equação. Ela não vai aparecer explícita, ela vai aparecer implícita no problema, mas isso é outra conversa. Então, agradeço pela atenção, tenham um bom resto de dia, de semana, etc. E a gente se vê. Até a próxima. Um abraço.